Oi, gente, tudo bem? Bom, o tema que eu vou falar aqui é sobre atas, então eu vou falar sobre o que é, quando ela é usada e como se faz um tipo de texto desses. Então eu vou falar resumidamente sobre o tema, tá? Sobre todos os tópicos e até vou falar sobre as características de uma ata, tá? A ata, ela tem um objetivo, tá? Ela tem o objetivo de realizar o registro de ideias, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma reunião, temos um congresso, uma assembleia, então a ata serve para documentar tudo o que foi discutido ali. Então, ela registra tudo o que foi discutido, comentado, as opiniões de cada pessoa na reunião, seja em reuniões, sejam em assembleias, em congressos e até mesmo em conferências. Então, por exemplo, tem um grupo de pessoas, uma empresa, e eles querem fazer uma reunião, por exemplo, e ali vem uma pessoa, que é o redator, e vai registrar tudo o que foi dito na reunião, as decisões, as propostas, as opiniões, e ali vai estar tudo registrado, tá? Então é em coletivo e registrado tudo nessa ata. Então, gente, a ata também tem as suas próprias características. Por exemplo, a ata ela deve registrar tanto as discussões quanto as deliberações, tá? Então, as deliberações pelo grupo, então ela deve registrar tudo isso. E a ata ela deve ser manuscrita, tá? Ela tem que ser escrita à mão, ou seja, ela deve ser escrita à mão, tá? Além da ata ela ser escrita na mão, ela tem que ter um livro próprio, tá? Então ela tem que ser escrita à mão e em um livro, tá? Então o redator ele tem que escrever no livro específico, ou um livro da empresa, tá? E manuscrito. E deve ser assinado por todos que estão ali na reunião, tá? Que estão presentes, tanto na assembleia, tanto no congresso. E porque todo mundo tem que assinar essa ata, tá, gente? Tem que assinar para não haver fraude, tá? Porque muitas pessoas podem fraudar, tá? Fazer alguma coisa, maldade ali, tá? Tentar alterar o que foi dito, então tem que ser assinado por todos que estão ali na reunião. Vale também ressaltar aqui que o texto ele não é regido em parágrafos, tá? Ele não é feito em parágrafos. E não se pode pular uma linha entre outra. Então, se você escreve, você não pode pular uma linha, porque não pode haver espaços em brancos, tá? Na ata não se deve haver espaços em brancos. Então, o texto ele tem que ser corrido, tá? Ele tem que ser corrido. E as assinaturas têm que ser uma após a outra, tá? E não pode, como eu já tinha falado, ela não pode ter nenhum espaço em branco, tá? Aí vocês podem perguntar, por que não pode haver espaço em branco? Porque essa, propriamente dita, é uma estrutura da ata, tá? A estrutura do próprio documento, tá? Então não pode haver esse espaço em branco porque é uma estrutura específica da ata. E uma coisa que é muito importante falar para vocês, que as atas elas não podem sofrer nenhum tipo de modificação, alteração em si, tá, gente? E ela não pode também ter nenhum tipo de correção na hora que o redator, a pessoa tá ali escrevendo, tá? Não pode ter rasuras e nem pegar um corretivo e passar um corretivo ali, tá? Não pode fazer isso, tá? É uma regra e é importante saber que não pode ter nenhuma modificação e nenhuma rasura, tá? E nem passar corretivo, tá? Se a pessoa tá ali escrevendo na hora e pensar, por que não passar um corretivo? Não pode não. Aí vocês me perguntam, Pamela, e se por acaso o redator, na hora que tá fazendo a ata, ele escrever errado, ele de um descuido ali, ele escreveu uma palavrinha errado que não poderia ter
ter escrito o que ele faz, se ele não pode passar um corretivo, se ele não pode rasurar, se ele não pode rabiscar e continuar escrevendo. Se isso por acaso acontecer na hora que ele estiver escrevendo a ata dele, ele tem que usar alguns tipos de expressões, tá? Por exemplo, como digo ou em tempo, tá? Então essas duas expressões são fundamentais ali. Então, independente do tipo de reunião que houver, em todas as atas devem constar a data e o local do evento, tá? Local, a localização do evento. E além da data e da localização, tem que estar lá a pauta, ou seja, o assunto que foi tratado na reunião ou na assembleia, no congresso, enfim, tem que ter lá a pauta que foi discutida e também as decisões que foi tomada por todo mundo que ali estava presente. E também é fundamental ter na ata cada ponto que foi discutido na reunião, tá? Então, na ata tem que ter o ponto, bem como os assuntos, tá? Mais relevantes que foi discutido pelo grupo, tá? E agora eu vou falar sobre o redator, tá? Que é a pessoa ali presente na reunião que tá escrevendo a ata, tá? E o redator, ele deve dominar, tá? Ele deve ter algumas dominâncias, tá? Para poder escrever essa ata. Apesar que a ata é um texto simples de se escrever, tá? Só que ele tem que dominar a norma padrão da língua portuguesa, tá? Ele deve dominar a norma padrão da língua portuguesa, tá? Além, tá? Por que ele deve dominar? Porque é um texto técnico, tá? A ata é um texto técnico. E ele também deve saber articular, tá, de uma forma eficiente as sequências narrativas, tá? E descritivas. Bom, ele deve saber dominar tudo isso para que na hora que ele tá lá como redator, tá? Escrevendo a ata, ele ser o mais fiel possível àquilo que ele tá ouvindo, aquilo que as pessoas estão falando, porque todos esses pontos devem ser escritos na ata. Então, tá? Ele tem que ser o mais fiel possível para saber escrever certo, tá? Porque, como eu já disse, não pode ter rasuras nem corretivos na ata durante o evento, tá? Ou durante a reunião que está acontecendo e escrevendo a ata corretamente. Lembrando vocês que tem que haver ele tem que dominar isso na hora de escrever a ata, porque é um documento importante, tá? Para a maioria das empresas e também a maioria das atas, tá? Dependendo se for uma ata de empresa, ela é registrada em cartório, tá? É do poder jurídico. Então, é de fundamental importância a pessoa saber a norma padrão portuguesa e saber dominar isso tudo que eu falei pra vocês aqui, tá? Bom, gente, agora que eu já expliquei o que é a ata, quando ela é usada, como que faz um tipo de texto desse, como que se faz um tipo de texto sobre a ata, característica ata, eu vou mostrar pra vocês alguns modelos, colocar alguns modelos aqui pra vocês verem, tá? Sobre o que é ata, tá? E é isso. Espero que tenha deixado bem esclarecido aqui pra vocês e espero que vocês tenham entendido, tá? Assim como eu entendi o tema, tá? E é isso, gente. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês ou no próximo take de vídeo, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que são as atas, tá? Quando ela é usada e como se faz um tipo de texto desse, tá? Espero que eu tenha explicado
corretamente aqui para vocês entenderem. E é isso, muito obrigada por assistirem o vídeo aqui até o fim. E é isso. Tchau pra vocês. Muito obrigada.